Você já viu alguém ser tratado como nada por simplesmente estar no lugar certo? Às vezes, a forma como uma pessoa te olha já diz tudo, como se decidissem quem você é antes mesmo de ouvir seu nome. E quando essa decisão vem disfarçada, de regra, de procedimento, de norma da empresa, é aí que a ferida se forma. Será que uma roupa diz mais do que a verdade? O que acontece quando alguém vê poder onde outros só enxergam serviço? A resposta depende de quem está olhando. E neste caso, quem olhou, errou feio. Os entregadores precisam esperar lá fora, disse a recepcionista sem sequer levantar os olhos. Estava mastigando chiclete e respondendo stories no celular, indiferente ao homem parado à sua frente. Alto de pele escura, vestia um terno preto fosco, casaco dobrado no braço e sapatos brilhando mais do que o piso da entrada. Calmo, elegante, impecável. Ele não reagiu com raiva, não discutiu, nem corrigiu. Apenas observou Tina Madison, 24 anos, 3 meses no cargo de recepcionista na Galdenix Systems, uma empresa de tecnologia em San Mateo, Califórnia, e deu uma risada breve, como quem viu algo previsível acontecer. Virou-se e saiu do prédio sem uma palavra. Lá dentro, Tina voltou aos seus vídeos no Instagram, completamente alheia ao erro que acabara de cometer. Um daqueles que as pessoas comentam por anos. Um erro que não desaparece quando você entrega o crachá. Do lado de fora, as portas automáticas se abriram com um leve sussurro. O homem pegou o celular do bolso do paletó. Ela não perguntou seu nome, não consultou a agenda, nem percebeu o crachá de acesso pendurado discretamente no bolso do paletó e, principalmente, não fazia ideia de que aquele homem era Augustus Cole, o fundador e CEO da Galdenix Systems. Dentro da empresa, tudo seguia no ritmo caótico de sempre. Gente em estações compartilhadas, telões piscando, designers correndo com notebooks abertos e café nas mãos. Salas de reunião com nomes como Código Base e O Cofre estavam com portas fechadas. O time de marketing preparava a última rodada de testes antes de uma apresentação global do novo software. Ninguém percebia o que estava prestes a acontecer. Do lado de fora, Augustus mantinha o telefone no ouvido, falando com voz baixa e tom neutro. Acabei de chegar e já temos um problema, disse com um leve sorriso nos lábios enquanto observava o saguão pelo vidro. O tom era calmo demais para alguém que acabara de ser rejeitado na própria empresa. E talvez fosse isso o mais perigoso. Ele desligou, ajustou o relógio no pulso e esperou. No lobby, Tina foi abordada por Josh Herrera, do setor de RH, com um copo de café na mão. Você viu o convidado das 10 horas? Perguntou ele. Tina fez uma careta. Teve um cara que chegou. Aqui há uns 5 minutos. Achei que era entregador. Mandei esperar lá fora. Um entregador apareceu há uns minutos. Mandei esperar lá fora, disse Tina casualmente. Josh parou, café na mão e olhou fixamente. Espera, como ele era? Cara mais velho, negro, bem vestido, estava com um casaco dobrado. Por quê? O estômago de Josh afundou. A pele pareceu ficar gelada. Virou imediatamente em direção à entrada. Você não perguntou o nome dele? Tina hesitou, agora um pouco nervosa. Ele parecia... sei lá, tinha vibe de FedEx. Josh não respondeu. Apenas sacou o celular e discou correndo. Do lado de fora, Augustus Cole ainda estava ali, parado, observando, esperando. Mas ele não estava ali para uma visita qualquer. Ele não era mais só o fundador. Menos de 48 horas atrás, Augustus havia se tornado o dono majoritário da Galdenix Systems. A aquisição foi silenciosa, deliberada, e hoje ele pisava na sede como CEO pela primeira vez, não para ser anunciado, não para discursos, mas para enxergar. Josh falava rápido ao telefone. Aqui é o Josh do RH. Alguém precisa ir lá fora. Agora. Acho que ele já está aqui.
Ao desligar, olhou para Tina com uma mistura de incredulidade e raiva contida. Você nem tentou perguntar o nome? Como eu ia saber? Retrucou Tina cruzando os braços. Ele não disse quem era. Josh suspirou e saiu sem comentar mais nada. Pessoas começaram a levantar a cabeça de suas mesas. Murmúrios se espalhavam. Lá fora, Augustus olhou o relógio. 10:03. Do outro lado do vidro, viu rostos começarem a se aglomerar nos fundos. Movimentação no corredor. Gritos abafados. Ele enviou uma mensagem curta e olhou para o céu, tranquilo. Era como se estivesse em casa. E, de certo modo, estava. Dentro da Galdenix, a movimentação sutil se transformava em pressa. Lina Armstrong, vice-presidente executiva, saiu do andar superior já em ritmo acelerado. Largou a tela de login que mal terminara de carregar e desceu pelas escadas sem olhar para os lados. "Isso é sério?" murmurou para a recepção ao passar. Ela cruzou a cozinha, o saguão lateral e fez a curva até a entrada principal. O passo firme aumentava à medida que se aproximava. Parou em frente a Tina, forçando a voz a soar neutra. "Onde ele está?" Tina piscou, perdida. "Quem?" Lina não respondeu. Abriu a porta e saiu. Augustus virou-se para ela com naturalidade, como se tivessem se cruzado no corredor de um supermercado. "Senhora Armstrong", disse com um leve sorriso. "Me desculpe", respondeu Lina sem hesitar. "Houve um mal-entendido na recepção." "Não se preocupe", respondeu ele calmo. "Eu queria mesmo ver como as coisas funcionam aqui." O tom era educado, o sorriso discreto. Mas a pressão nas palavras pesava mais que qualquer grito. "Por aqui, por favor", disse Lina, abrindo caminho. Ao entrarem juntos, o escritório ficou mais silencioso do que de costume. Gente se virando disfarçadamente, outros parando de digitar no meio de frases. Josh, parado ao fundo, viu tudo. Tina ficou congelada atrás da mesa. Augustus passou por ela sem pressa, sem olhar diretamente. Tina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O corredor até a sala de reuniões parecia mais longo do que nunca. Nas paredes, fotos emolduradas dos fundadores, prêmios antigos, nomes de clientes importantes. Augustus analisou tudo em silêncio. "A recepção", disse ele sem virar o rosto, "é o rosto da empresa." Lina assentiu rapidamente. "Estamos atualizando o treinamento." "Atualizem." Ele parou por um segundo. Depois continuou andando. Na sala de reuniões, 3 executivos já esperavam. Notebooks abertos, anotações prontas, café na mesa. Um deles preparava um slideshow. Tudo armado para impressionar. Augustus entrou. Ninguém ousou falar. Ele olhou a janela, depois se virou. "Não vou ficar muito tempo hoje. Isso aqui não é reunião. É observação. Vim ver quem move esse lugar, quem enxerga, quem presta atenção." Olhou para o que mexia no slideshow. "Pode desligar. Não quero apresentação." O homem fechou o notebook. Augusto sentou-se devagar. Colocou a maleta ao lado da cadeira. Cruzou os dedos sobre a mesa. "Vou conversar com alguns de vocês, um a um. Nada formal, nada anunciado." Na recepção, Tina digitava nervosa. "Augustus Cole." O nome agora ecoava em sua cabeça. A tela piscou. Ela ergueu os olhos e viu Lina lá de dentro, lançando um olhar firme, direto. Tina baixou o rosto. Ela entendeu, mas ainda não sabia, que o pior estava por vir. Augustus Cole não estava ali para demitir ninguém. Estava ali para fazer as pessoas se enxergarem. E às 10:22 o e-mail chegou. Assunto: "Por favor, deem boas-vindas a Augustus Cole. Visita de hoje." A mensagem era curta, sem formalidades. Apenas uma nota direta de Lina Armstrong, avisando que o novo CEO passaria o dia circulando por todos os setores, sem roteiro, sem aviso, apenas presença. Isso bastou. Em minutos as mensagens começaram a rodar pelos grupos internos. "Não, você viu ele já?" "Espera, era ele lá fora?" Alguém da recepção mandou ele esperar. Isso aconteceu mesmo? Ninguém mencionava nomes.
mas todos sabiam. Tina Madsen estava estática diante da tela. Os dedos batiam frenéticos no teclado, mas sem objetivo. O monitor estava aceso, mas a mente dela só repetia a cena. O olhar que ele lançou, a calma absoluta, o silêncio e depois o afastamento. Ela queria se encolher, sumir. No setor de desenvolvimento de produto, o clima era de tensão mascarada. Tariq Boone, líder do time, acabara de orientar os funcionários sobre postura durante visitas de diretoria, quando alguém interrompeu. "O Sr. Cole passou por aqui?" "Sim, há uns 15 minutos. Disse que voltava", respondeu outro. Todos se entreolharam. O ambiente estava carregado, porque ali, como em muitos escritórios, sabiam o que significava quando o topo vinha observar sem agendar. Não era visita, era diagnóstico. Na Copa, 2 estagiários cochichavam. Ela achou que ele era entregador mesmo? "Cara, se fosse comigo, eu me demitia." Ela ainda não sabe o que vai acontecer. Enquanto isso, Augustus andava calmamente pelo andar financeiro, ao lado de Victor Malone, um diretor veterano. Victor falava rápido, tentando mostrar controle. "Aqui buscamos manter uma cultura leve, flexível, colaborativa." Augustus parou de andar. "Qual foi a taxa de rotatividade aqui no mês passado?" Victor gaguejou. 16%, acho. Melhor que o segundo trimestre." Augustus assentiu com um sorriso leve. Depois virou para uma sala onde uma analista júnior comia um mix de castanhas na mesa. "Olá", disse ele com gentileza. "Posso sentar?" A jovem engoliu em seco. "Claro, sim. Pode." Ele sentou-se, cruzou as pernas com calma. "Seu nome?" "Cristina. Cristina Lopes." "O que você mais gosta no seu trabalho, Cristina?" Ela pensou. "Gosto da equipe. A troca. Compartilhamos muito sem competição." Augusto sorriu. "Você sente que sua voz é ouvida aqui?" Ela hesitou. "Depende. Às vezes sim, às vezes parece que depende de quem você é. Ou como você parece." Ele se recostou na cadeira. Apenas escutou. Depois, levantou-se. "Obrigado por sua sinceridade, Cristina." E seguiu. No corredor, Lina Armstrong apareceu novamente ao lado dele. "Você tem toda a empresa em alerta", disse, tentando soar leve. "Não vim assustar ninguém", respondeu ele. "Vim ver o prédio. As pessoas." Ela andou em silêncio por alguns segundos. Depois arriscou. "E o que você viu hoje na recepção?" Augustus virou-se para ela, o tom intacto. "Vi alguém que não fez perguntas, que não olhou 2 vezes, que viu o que esperava ver. Nada mais." Lina baixou o olhar, respirando fundo. Mas Augustus continuava caminhando. Tinha mais um lugar em mente. Às 11h04, as portas do elevador do 16º andar se abriram. Sozinho, sem assistente, sem anúncio, Augustus entrou no setor de estratégia e vendas. Os sorrisos foram automáticos. Os funcionários se ajeitaram. Cada um tentando parecer ocupado, natural. Ele caminhou entre eles como se estivesse em casa. A tensão era visível, até que, no fundo do ambiente, uma voz feminina surgiu. "Sr. Cole, sobre antes, eu queria dizer que eu não sabia. Achei que..." Ele levantou a mão lentamente, sem palavras. "Podemos conversar 1 minuto? Em algum lugar mais reservado?" Tina Madsen hesitou. "Claro, tem uma salinha ali perto, não é usada." Ela seguiu na frente, como quem carrega um espelho nas costas. Entraram em uma sala pequena, com uma cadeira manchada e uma mesa esquecida. Tina fechou a porta. Augustus indicou para que ela se sentasse. Ela obedeceu. Ele permaneceu de pé por um instante, depois olhou em volta. "Isso serve." Então se sentou, como se fosse apenas mais uma reunião na agenda. Tirou a maleta do ombro, colocou ao lado. "Agora você sabe quem eu sou." "Sei sim", disse Tina, a voz baixa. "Eu sei. Me diga o que aconteceu mais cedo." Ela engoliu seco.
Os olhos buscavam o chão. Eu fiz uma suposição. Não perguntei seu nome, nem olhei o calendário. Eu só vi alguém entrando e achei que era entrega. Voz dela tremia. Ele permaneceu calmo. Você costuma perguntar quem os visitantes vieram ver? Às vezes, quer dizer, depende. Se não dizem, eu tento descobrir. Ela travou. Mas às vezes, eu só presumo. Eu sei que não deveria. Augustus inclinou-se levemente para a frente. Por que você presumiu hoje? Tina olhou para as mãos. Os dedos apertavam uns aos outros até as juntas ficarem vermelhas. Eu vi um homem bem vestido, mas minha cabeça foi direto para outra ideia. Eu nem pensei. Ela engoliu de novo. Me sinto estúpida, envergonhada. Não estúpida, disse ele. Humana, ela o encarou confusa. Mas também Augustus manteve o tom estável. Você não pode trabalhar na linha de frente e não enxergar as pessoas. É como ser segurança e não trancar a porta. Tina assentiu lentamente. Eu entendo. Entende mesmo? Ela não respondeu. Ele continuou. Eu não me ofendi, não fiquei com raiva, já vi pior, mas eu observei. E você perdeu uma chance. Não só comigo, com você mesma. Os olhos de Tina começaram a brilhar. Ela não chorou, mas estava no limite. Eu sinto muito de verdade. Acredito em você, respondeu Augustus. Mas me diga uma coisa. Ele cruzou os braços devagar. E se eu fosse um entregador mesmo? O que teria feito? Ela hesitou. Teria mandado esperar lá fora. Por quê? Porque foi isso que o antigo gerente me disse para fazer. Augustus respirou fundo. Já pensou como isso soa para quem está do outro lado? Ser tratado como invisível? Ela ficou em silêncio. Depois respondeu, quase sem voz. Vou mudar isso. Ele levantou a mão. Ninguém vai ser demitido hoje, Tina. Não, é para isso que estou aqui. Mas se eu voltar daqui a 6 meses e ver os mesmos hábitos... A culpa não será da política, nem da chefia. Ele fez uma pausa. Vai ser sua, ela assentiu. De verdade, dessa vez. Augustus abriu a porta. Porque a forma como você trata as pessoas, especialmente as que você acha que ninguém vai notar, diz tudo sobre você. E saiu. O restante do dia parecia mover-se como água descendo escada. Sem rumo fixo, mas sempre em direção a algo. Augustus não tinha roteiro. Não avisava onde iria. Não perguntava por horários. Entrava em salas no meio de conversas, puxava cadeiras, chamava estagiários, sentou-se ao lado de programadores, observou códigos, questionou os analistas sobre o impacto real da última campanha. Não os números, mas o que sentiram com ela. Ele escutava, profundamente, sem pressa, com a atenção de quem sabe que o detalhe importa. Alguns se abriram, outros tentaram impressionar. Teve quem disfarçou. Augustus via tudo. Na área de vendas, sentou-se num banco da Copa ao lado de Monique Durham, 6 anos de casa, conhecida por dizer o que pensa e por não ser ouvida. Me diga uma coisa que essa empresa faz bem, disse ele, e uma que falha completamente. Ela não hesitou. A gente vende bem, limpo, mas ignora vozes que não gosta de ouvir. Você já tentou falar? 2 vezes. Uma em reunião geral, outra em conversa menor. Ganhei sorrisos vazios. Nada mudou. Augustus olhou bem nos olhos dela. Isso muda agora. Ela apenas assentiu, sem sorriso. Só firmeza. Mais tarde, encontrou um funcionário sentado entre 3 monitores, celular ao lado, digitando código. Nome? Marcos, com K. Gosta de trabalhar aqui, Marcos com K? O rapaz sorriu, e Augusto seguiu. O salário é bom. Trabalho a maior parte dos dias. Hoje tá leve, disse Marcos, ajeitando os óculos. Augustus Cole sorriu. Me diz uma coisa que seu gerente não sabe. Marcos pensou por um segundo. Criei uma ferramenta no ano passado que economiza, 10 horas por semana. Mas ninguém nunca prestou muita atenção. Por quê? Não era chamativa? Só funciona. Silenciosamente.
Augustus assentiu. Trabalho silencioso move montanhas. Marcos parou. Aquilo foi a coisa mais verdadeira que alguém tinha dito a ele nos últimos meses. Enquanto isso, no andar executivo, Lina Armstrong se reunia com diretores. O erro de Tina ainda circulava nas conversas, assim como os movimentos de Augustus. Um deles, Paul Nguyen, cruzou os braços com firmeza. Isso tudo não é sustentável. Tá todo mundo tenso. Lina olhou firme. Talvez já estivessem assim faz tempo. Você acha que isso é bom? Eu acho que já passou da hora. No segundo andar, Augustus entrou na sala de RH e encontrou Josh Herrera de novo. O mesmo que o reconheceu na recepção. Foi você quem percebeu, disse Augustus. Josh fez um gesto com a cabeça meio desconfortável. Obrigado por não ter encoberto. Josh franziu a testa. Achei que ser honesto era o melhor caminho. Normalmente, é. Augustus respondeu, mas seu rosto ficou mais sério. Qual o clima real aqui dentro? Josh hesitou. Bastante pressão. Para ser sincero, muita gente sente que só é vista quando comete erro. Ou se parece com quem está no comando. Augustus absorveu a resposta com um leve aceno. Às 14h48, Augustus voltou ao saguão. Tina ainda estava lá. Dessa vez, ela o viu de imediato. Manteve o olhar. A postura era outra. Um aceno respeitoso e firme. Sr. Cole, ele retribuiu com um leve sorriso e caminhou até a parte central do lobby. Algumas pessoas se aproximaram. Outras se enfileiraram nas laterais. Um grupo já espiava pelas janelas de vidro. Chame todo mundo, Tina, disse ele. Todos mesmo, sem cargos, sem departamentos. Apenas gente. Ela assentiu e saiu em passo rápido. Às 15h10, quase todo o prédio estava reunido no grande espaço aberto do térreo. Nada de microfone, nada de palco. Só Augustus Cole, no centro da sala. Ele olhou ao redor. As pessoas se entreolhavam, sussurravam. Vocês devem estar se perguntando o que eu vi hoje. Um riso leve aqui, outro ali. Sorrisos nervosos. Vi talento. Vi dedicação. Vi trabalho de verdade. Coisas que funcionam mesmo quando ninguém nota. Ele parou um instante. Mas também vi silêncio onde devia ter voz. Distância onde deveria haver atenção. E vi rostos. Muitos rostos. Cansados de não serem vistos. Ele deixou que as palavras assentassem. Esta empresa vai mudar. E essa mudança não vem só de mim. Ela vem de como tratamos uns aos outros. De quem ouvimos, de quem ignoramos, de quem decidimos valorizar ou deixar de lado. Olhou para Tina Madsen no fundo. Ela sustentou o olhar. Não desviou. A partir de hoje, não fazemos negócios como sempre. Fazemos negócios com intenção. Com isso, a nova Galdenix não foi anunciada. Ela simplesmente começou a existir. Após o encontro, grupos voltaram aos seus setores. Vozes baixas, trocas de olhares. Tina permaneceu em sua mesa. Observava enquanto Augustus se dirigia à saída ao lado de Lina. Mas antes de cruzar a porta, ele parou. Virou-se, voltou para ela. Tem mais 5 minutos? Ela levantou-se devagar. Tenho sim. Entraram novamente naquela sala pequena. Mesma cadeira, mesma mesa, mas o ar era outro. Augustus sentou-se. Eu nem sempre estive vestido assim. Você sabe, né? Tina ouviu em silêncio. Meu primeiro emprego foi em uma startup em Fremont. Suporte técnico. Respondia telefone, reiniciava. Servidor. Ninguém sabia meu nome. Ele sorriu brevemente. No primeiro dia fui de blazer. Tentei parecer profissional. Uma mulher na recepção me olhou e disse: os zeladores estão no fundo. Tina arregalou os olhos. Você respondeu? Não. Só continuei andando. Mas nunca esqueci. Não porque doeu, mas porque era normal, automático, sem raiva. Só suposição. Tina balançou a cabeça, ainda absorvendo. E essa manhã, eu não falei nada porque
Eu já vivi aquilo muitas vezes e sabia exatamente o que estava vendo. Mas hoje não era sobre mim. Tina, Madsen olhou para ele tentando entender. Então era sobre o quê? Sobre você, respondeu Augustus Cole. E sobre todo mundo que passa por aquela porta. Entregadores, novatos, visitantes, clientes. Ele respirou fundo. Você não pode mudar o mundo inteiro, Tina, mas pode mudar o que as pessoas sentem. Quando chegam até essa mesa, ela ficou em silêncio. Ele deixou que isso ficasse no ar por um momento. Eu escolhi vir aqui em silêncio, sem anúncio, sem comitiva. Eu quis ver o que acontece quando ninguém sabe quem eu sou. Tina abaixou a cabeça. E eu falhei. Não, disse ele firme. Você cometeu um erro. É diferente. Ele inclinou-se ligeiramente. Já notou como as pessoas que recebem mais segundas chances são as que menos precisam delas? Ela assentiu devagar. Estou te dando algo melhor que uma segunda chance, Tina. Estou te dando clareza. O que você faz com ela é com você. A voz dela mal saiu. Obrigada. Eu não vou esquecer. Ela se levantou, ele também, mas antes de abrir a porta ele virou-se. Mais uma coisa. A partir de domingo quero que você lidere uma nova iniciativa. Ela arregalou os olhos. Eu? Sim, treinamento interno de recepção, departamentos, segurança, TI, mesa de frente. Você vai trabalhar com o RH e criar um programa sobre como recebemos as pessoas em todos os níveis. Ela engoliu em seco. E se eu não estiver pronta? Augusto sorriu. Você também não estava hoje de manhã. Olha onde já chegou desde então. E saiu. Não para punir a empresa, mas para reconstruí-la, começando da recepção. No dia seguinte, o clima era diferente. Não por uma grande reforma, nem por uma reestruturação, mas porque as pessoas estavam prestando mais atenção a si mesmas, aos outros. Tina chegou mais cedo. Sentou-se com postura, falou com clareza, cumprimentou com intenção. Cada pessoa que entrava era recebida como se importasse. Porque importava. Quando um entregador deixou cair uma caixa às 9h45, ela não desviou o olhar, nem apenas abriu a porta. Foi até ele, ofereceu água, perguntou se precisava de ajuda. Escreveu seu nome com cuidado. Era assim que começava. Nos dias que seguiram, Augustus não enviou nenhum comunicado formal. Não postou no LinkedIn. Não usou palavras como choque cultural ou disrupção. Ele não precisou. As reuniões começaram a mudar de tom. Vozes antes caladas passaram a ser ouvidas. O RH abriu rodadas de escuta. Diretores saíram de trás dos vidros. Sentaram no meio. De igual para igual, as pessoas perceberam. E Tina recebeu um novo crachá. Coordenadora de cultura interna. Ela ainda ficava na recepção, mas agora também liderava sessões semanais com as equipes. Sobre percepção, sobre tom de voz. Sobre como é fácil transformar alguém em invisível. Quando você decide que essa pessoa não é importante, ela nunca cometeu o mesmo erro. Mais do que isso, ensinou os outros a não cometerem também. O que aconteceu naquele dia não foi apenas entre uma recepcionista e um CEO. Foi sobre o momento, sobre o que muda quando você escolhe ver alguém de verdade, em vez de assumir o que essa pessoa é. Porque aquela porta de entrada existe em todo lugar. Em empresas, em escolas, em lojas, gente sendo julgada antes de ser ouvida, antes de ser chamada pelo nome. Momentos como aquele testam quem você é. Tina foi testada quando achou que ninguém estava vendo. Augustus foi testado quando teve a chance de reagir e escolheu ensinar. Ambos caminharam em direções diferentes naquele dia. Mas os dois voltaram mudados. Agora fica a pergunta: quando for o seu momento, quando você estiver na porta, ou for a pessoa que decide quem entra, você vai ver ou vai apenas assumir? Se histórias como essa te fazem enxergar o mundo com outros olhos, se inscreva no canal. Aqui, cada relato entre linhas revela o que muitos preferem ignorar.